Olá, bem-vindos ao Capital de Ideias, o webcast do jornal PT50, onde abordamos questões que tornam o sistema financeiro mais ético, inclusivo e sustentável. Falamos hoje com Isabel Viegas, Chief People Officer da CEMAPA e administradora não executiva da The Navigator Company. É docente na área de formação de executivos na Católica Lisboa e foi durante 16 anos diretora coordenadora de recursos humanos no Banco Santander. É também fundadora da Associação De Novo, que se dedica à promoção da empregabilidade sénior. Olá Isabel, muito obrigada pela sua presença. Tem de facto uma vasta experiência na banca, nas telecomunicações, também no ensino. O que é que a motivou a entrar nesta área da sustentabilidade social no trabalho? Sabe que quando nós trabalhamos em empresas e muito mais em corporações, em empresas grandes, em grupos económicos grandes, acabamos por ir percebendo rapidamente que fazer lucro por fazer lucro não é só isso que nos move. E, portanto, eu sempre procurei projetos onde houvesse uma causa, onde houvesse um propósito, onde eu sentisse que estava a contribuir para mais alguma coisa para além daquilo que é naturalmente o que as empresas têm que fazer, que é ter lucro e ter os seus resultados. Portanto, sempre pensei que interessante era estar em projetos onde eu pudesse aliar, às vezes, como eu digo, pôr a pessoa também na equação do negócio. E, portanto, dediquei, de facto, a minha vida quase todas estas áreas de talento, de pessoas, nas organizações, exatamente fazendo isto, apoiando e ajudando quem tem que tomar decisões ao mais alto nível, a pôr na equação, sempre que se toma uma decisão, pensarmos que o negócio, naturalmente, tem que se fazer e também que há pessoas que são impactadas e que são envolvidas e por trás destas pessoas estão famílias. Eu costumo dizer, por cada colaborador há uma família de 4. Exato. Enfim, e portanto esta consciência de que as empresas existem de facto para criar valor, mas é um valor que tem que chegar a todos os, como nós dizemos, todos os stakeholders, a todos os parceiros, digamos assim, que fazem uma organização. E isto são de facto os acionistas, naturalmente têm que ter o seu retorno, são os colaboradores que também merecem ter algum retorno equilibrado do seu trabalho, e são as famílias, são as comunidades onde estas organizações estão. E portanto, muito interessante é ver, por exemplo, empresas que, quando olhamos no local até onde elas estão, que ao lado impactam de facto aquela comunidade, ou porque têm uma creche, ou porque, outro dia eu vi uma história muito interessante numa empresa muito grande, que houve um senhor que começou a vender bifanas numa relote quando aquela empresa foi para ali, e hoje a empresa é enorme e ele tem 2 restaurantes e conta de 7 salas, enfim, uma coisa muito grande. Portanto, isto eu acho que é investimento com impacto, é fazer negócio e ao mesmo tempo pensar que a nossa ação é muito mais do que retornar valor ao acionista, isso é inquestionável, é por isso que as empresas, naturalmente, e todos nós trabalhamos, mas não só. Foi por isso também que cofundou a Associação De Novo. A De Novo foi quase uma obrigação nossa. Portanto, foram 3 amigos, eu e mais dois colegas, enfim, já com mais de 50 anos na altura os 3, que começámos a ver que havia muitas pessoas que recorriam a nós pedindo ajuda. E qual era a ajuda? Eu sou muito qualificado, trabalhei sempre numa grande empresa ou empresas e agora tenho 52, 54, 55 e tive que sair. Mas é a partir dessa idade que eles são considerados? A partir dos 50 é que nós começamos a apoiar. E estes profissionais vinham até nós pedindo ajuda individual. E um dia estávamos os 3 a conversar e dissemos, temos que fazer alguma coisa por estas pessoas. São pessoas iguais a nós, com mais de 50 anos, muito qualificadas e que um determinado momento da sua vida, sem esperar ou sem se terem preparado para, que é mais essa a questão, acabaram por se ver sem um rendimento em casa que para elas é muito importante. E então acabámos na altura, no princípio, começar a ver, há respostas neste país para estas pessoas, o que é que lá fora se faz também para este segmento muito específico. E percebemos que as respostas eram escassas e que fazia sentido apoiar. Então criámos a De Novo, que é de facto uma associação que apoia, nós chamamos a estas pessoas profissionais, que apoia profissionais com mais de 50 anos, muito qualificados, que fizeram vidas, são diretores financeiros, são diretores jurídicos, temos 1 ou 2 CEOs que também passou aí por empresa e que estão connosco, e são pessoas que numa determinada altura de facto viram, eu agora tenho 52, 53, 55, eu preciso continuar a pôr um rendimento em casa. Exato. Mas quais são os maiores desafios que eles enfrentam? É precisamente a questão de idade? É a idade, claramente. Quando vão às entrevistas, quando chegam a nós, quando chegam a De Novo, normalmente já estão no mercado e à procura há algum tempo e têm a experiência muito idêntica. Candidatam-se, quando perguntam a idade dizem muito obrigada, mas é sempre a idade. É sempre a idade. Isso é porque as empresas associam inovação só aos mais jovens?
Sim, as empresas, algumas das empresas também, temos exemplos de empresas que estão a fazer exatamente a contornar e, no fundo, quase a contrariar este efeito, mas muitas empresas têm que fazer aqui um equilíbrio que eu também percebo que é difícil, que é o equilíbrio entre qualificar, por um lado, rejuvenescer, por outro. Portanto, eu preciso de pessoas qualificadas, mas preciso também de ir rejuvenescendo para que venha, como nós dizemos, o sangue novo, as pessoas novas, e isto nós temos que fazer isto nas organizações onde estamos, seja ela qual for. O relevante é que tem sido difícil a algumas empresas encontrarem um equilíbrio entre estes dois movimentos que têm que fazer. Por outro lado, também há, e isso nós fazemos muito na De Novo, há uma responsabilidade enorme dos profissionais de se prepararem para estas fases. Às vezes perguntamos, quando chegam a nós, o que é que fez para se preparar para esta fase? E a pessoa diz, eu não fiz nada. Eu pensei que ia ficar naquela empresa toda a minha vida. E que aos 66 ou aos 67 me reformava. Dizer, nunca me passou pela cabeça, aos 55, ser um dia chamado e dizerem, se calhar está na altura de pensar sair. Portanto, as pessoas não se prepararam. E como é que elas se devem preparar? Sim, isto é, como eu digo, isto é uma responsabilidade mútua das empresas e das pessoas, não é? E hoje já olhamos para a idade também de outra maneira. Nós individualmente. E há quem diga que isto são ciclos e de 25 anos, portanto, quase quando eu chego ali hoje, a chegar quase aos 50, já devia ter preparado o que é que eu quero fazer dos 50 aos 75. Já devia estar a preparar. E quando estivesse perto dos 75, pensar o que é que eu vou fazer dos 75 aos 100. Exato. Um bocadinho esta lógica, porque a longevidade de facto está a aumentar e nós temos mais saúde, felizmente, portanto, mas nós não fazemos isto. E, portanto, não nos preparamos. E várias coisas que não fazemos bem. A primeira é o tema do networking. Nós trabalhamos tanto para uma empresa, dedicamos tanto àquela empresa, que acabamos por não cuidar de uma rede de suporte, como eu digo, profissional, fora até daquela empresa. E há dias falava com um diretor que ainda por cima é de uma área comercial, portanto, conhece empresas, tem N clientes hoje, imensos clientes, portanto, empresariais, e ele dizia, mas Isabel, eu acho que mais dia, menos dia, pelos sinais que eu estou a ver, isto vai-me acontecer. E o que é que eu faço? Eu digo, mas você está tem um perfil e um percurso muito privilegiado até. Foi mantendo a relação com essas empresas que foram passando pela sua vida. Contacta com elas de vez em quando, que não seja só para vender os produtos da sua empresa. Tenha no sua rede de suporte. Portanto, estabelecer relações. Exatamente. Portanto, tudo isto é uma coisa que nós não fazemos, porque não dedicamos tempo. Okay. Eu digo sempre que não está na minha agenda, não existe. E é verdade que a empresa ocupa a nossa agenda toda onde estamos, então não nos liberta tempo para dizer, não, à sexta-feira, a partir das 4, é para eu alimentar a minha rede de suporte profissional. Isto nós não fazemos. Exato. Eu não sei, eu acho que ninguém tem na sua agenda um slot por semana, não é das 5 às 6, ou poucas pessoas têm. Portanto, eu diria que retratar das relações, de facto, é muito importante. A segunda é aprender toda a vida. E nós não podemos ficar para trás no conhecimento. Dou-lhe um exemplo. Eu fiz formação há pouco tempo em inteligência artificial e, pronto, sou capaz de fazer uma série de coisas. Se me perguntar, eu tenho 67 anos, aos 67 eu vou ser a especialista da inteligência artificial. De todo que não vou ser. E às vezes tenho que pedir ajuda. Ajudem-me porque eu não sou capaz de dar conta disto, não é? Mas está dentro do contexto, não é? Sabe exatamente, mas percebo o que é que sei, percebo o que é que posso ir lá buscar, percebo em que é que me pode apoiar, sei quais são as ferramentas que já estão no mercado, não é só um chat, posso ir buscar outras coisas. E isto, se me disser assim, é um esforço. Manter-nos sempre ativos, do ponto de vista de brain, não é? De conhecimento, é um esforço. Às vezes dá-nos vontade, se calhar, as pessoas aos 50, ou às vezes aos 40 e muitos, porque isto às vezes não é a idade que... E as pessoas dizerem, eu prefiro ir para casa, e eu prefiro ir... E descuidamos muito a formação. Esta formação, que é uma formação, eu diria, para a vida e capacitante e que nos vai mantendo atuais. Portanto, manter relações, fazer formação. Fazer sempre formação. E este tema de manter mesmo relações para além da empresa. Isto é muito importante. Quando temos manter relações, não é só dentro da empresa, mas fora da empresa, isso é muito relevante. O outro tema, e nós fazemos isso de novo muito com quem chega ao pé de nós, é começar a pensar, aí aos 50, 45, em que é que eu sou verdadeiramente bom. E isto é muito interessante quando as pessoas fazem este exercício connosco e conseguem listar 5 ou 6 coisas que são verdadeiramente que a vida lhes disse e que o seu percurso lhes disse, eu faço isto muito bem. A nível profissional. A nível profissional. E então pensar, a quem é que pode interessar um dia que não seja interessante para esta empresa onde eu estou, isto, que eu sei, e onde eu sei que sou bom, a quem é que isto pode interessar? E se eu começar a fazer isto, mesmo enquanto estou na minha empresa,
eu começo a perceber que há mais mundo e que se calhar há outros setores, há outras empresas que se eu lhes fosse dizer, eu posso vos ajudar nisto ou nisto, é nisto que eu sou bom, se calhar as coisas aconteciam. E a última, eu diria que é começarmos a abrir a nossa cabeça, quando começamos ali a chegar aos 50, 55, pensar se calhar eu vou ter relações com as empresas que são relações diferentes. Se calhar não vou ter um contrato de trabalho como efetivo e um carro e esses, não é que é muito, um bocadinho o estereótipo, não é, do profissional com sucesso. Exato. E começamos a ter vidas e temos de nos preparar para vidas um bocadinho diferentes. Há empresas que valorizam muitíssimo pessoas que têm determinadas competências que as desenvolveram muito até em corporações grandes e que depois em ambientes mais pequenos acabam por ter um valor enorme. E, portanto, nós também temos que começar a pensar, ok, eu tenho estas competências, a quem é que estas competências podem ser interessantes e como é que eu me posso oferecer a estas empresas ou como é que eu posso vender aquilo que é o meu valor, porque eu sou um asset, não é? Tenho 40 anos de experiência, ou 30, ou o que for, e como é que eu posso? E aí eu tenho que perceber também que as empresas já não estão tão disponíveis para ter um contrato de trabalho tradicional, mas se calhar têm outras formas de me aproximar dessas empresas e de estar com elas e às vezes muitos anos depois até, que é o que nós estamos a ver até com alguns casos de trabalho. Portanto, deu aí uma série de ferramentas para o profissional tentar continuar no mercado de trabalho, sim, mas isto é algo que as próprias empresas também podem fazer, combater o idadismo. Que boas práticas é que deveriam ter? As empresas têm, eu digo, como disse há pouco, Sónia, isto é um trabalho feito a quatro mãos, não é? Tem que ser as pessoas a fazer este caminho e as empresas também a colaborarem neste processo. E há aqui algumas ferramentas ou alguns programas até que algumas empresas já fazem e muito bem, são poucas ainda as que estão a dedicar a este segmento. Uma delas é o tema, de facto, da formação. Portanto, continuar a apostar, mesmo que a pessoa tenha 55, ou 57, ou 58, continuar a apostar para as manter atualizadas. Isto é uma responsabilidade das empresas. E eu há pouco dizia à CEMAP, a empresa onde estou, que aquilo que eu gostava muito que o meu CEO fizesse quando eu saísse da CEMAP era, mesmo não estando lá no dia a dia, ele continuar a contribuir para a minha atualização. Que me mande textos, que me mande coisas, que me diga, está aqui uma formação gira. Portanto, as empresas têm esta obrigação de trabalhar, de manter a sua força de trabalho, digamos assim, os seus colaboradores permanentemente atualizados. E, portanto, não se pode dizer, eu tenho 50, ou ele tem 50, já não vale a pena. Outro dia eu ouvi alguém dizer, um MBA faz-se até aos 30, 35, depois já não faz sentido fazer um MBA. Eu acho isto, sabe, uma miopia enorme. Acho que se pode fazer um MBA muito mais tarde. Porquê? Porque são pessoas que têm a vontade, o desejo, o interesse, a curiosidade e a energia para se manterem ativas e manterem-se a aprender. Portanto, do lado das empresas, manter as suas pessoas, os seus colaboradores ativos e atualizados, muito importante. O segundo é começar a pensar que, às vezes eu faço assim uma linha, o tempo que eu estou numa empresa, imagino que é uma linha, eu estou numa empresa há 20 anos, 10 anos, o que for, e naquela linha cabe muita coisa. E há alturas em que eu estou muito a produzir e há alturas em que se calhar produzo menos e é mesmo assim, pode ser aos 20, aos 30, aos 40. Aparece uma da pessoa, não é? Parece uma doença aos 38 e a pessoa baixa um bocadinho, depois apaixono-me e baixa um bocadinho porque estou apaixonada agora. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida e as empresas têm que olhar um bocadinho para isto. Há uma linha de vida das pessoas numa organização. Não se pode pedir às pessoas para estarem sempre a fazer a mesma coisa, para estarem sempre no mesmo registro. Isto vão-se desatualizar claramente. Portanto, eu acredito imenso na mobilidade interna e de começar a perceber que aquela pessoa está, às vezes nem é a idade, mas é mais o que está a entregar. Está na altura, se calhar, de lhe darmos um outro projeto. Está na altura de sugerirmos fazer outra coisa. Manter as pessoas 25 anos, 35 anos a fazer a mesma coisa é um atestado, de facto, de desatualização na maior parte dos casos. Portanto, há muitos programas e depois há empresas até a fazer melhor ainda, além de tratarem da continuação da atualização destas pessoas e de lhe proporcionarem projetos diferentes ao longo da vida para irem exatamente ganhando outra vez o interesse, ganhando outra vez a energia, agora fazer uma coisa nova. Fazem mesmo programas de preparação para o próximo passo. E isto eu diria que são as empresas mais evoluídas, as que têm políticas de gestão de talento mais robustas, não é? E que já dizem, nós gostávamos de colaborar na preparação da sua saída. E começam a fazer isto 10 anos antes, ou não é, agora tenho que sair, então eu dou-lhe aqui uma coisinha para sair. Não, começam a preparar antes. O que é que se está a fazer nos próximos 10 anos?
O que é que se está a fazer, o que se está a ver fazer nos próximos anos? Em que é que nós podemos ajudar? Tem outros interesses? Há outras áreas que querem conhecer? E eu diria que isto é uma responsabilidade também das empresas, e já estamos a ver algumas a fazer isto bem. Por isso que eu digo que é um trabalho dos dois lados. O colaborador tem que fazer coisas e a empresa também tem. Exato. É um desafio para as empresas, mas também pode ser uma oportunidade, porque nós, no nosso país, pelo menos, está a envelhecer. Sim. E há muito talento, não é, que está a chegar à idade mais sénior. Isto pode ser também uma oportunidade para as empresas aproveitarem o conhecimento. Sim, ainda por cima, Sónia, nós temos ouvido tanto ultimamente que as empresas têm muita dificuldade em atrair e reter. Até atraem bom talento jovem, mas depois têm muita dificuldade em reter. Isto são características das pessoas, das novas gerações, e não vamos mudar, não vamos obrigá-las a ficar na empresa mais do que o tempo que querem ficar. E, portanto, têm dificuldade nisto, em atrair e em reter, sobretudo. E depois estão a deitar fora muito cedo pessoas. Imagina uma pessoa com 50 anos, com 48. Nós temos pessoas de novo que a empresa fez downsizing aos 48. Aos 48, esta pessoa tem outra vida, tem outros 48 pela frente. Exato. E não vai contribuir para uma sociedade. E vai ficar a fazer o quê? E é desperdiçar todo o conhecimento que tem, É desperdiçar conhecimento, é um custo para o Estado enorme, porque estas pessoas depois, se não ocupadas, se não, pronto, depois têm os subsídios disto e daquilo, desemprego, é um custo imenso para o Estado, é um desaproveitar de talento para as organizações, e eu diria que é um tema também quase de responsabilidade de um país, não é? Acha que é uma questão cultural? Eu diria que começou a ser um tema cultural em Portugal aí há uns anos atrás, eu diria há 15 anos, por aí que se começou a ver as empresas a precisar de fazer rejuvenescimento e a pôr fora, de facto, muita gente nesta idade. E nós não encontramos isto em muitos países. Portanto, se me perguntar, sim, eu diria que este é um tema cultural e é um estereótipo que, entretanto, se criou, que pessoas com mais de 50 anos são desatualizadas, não criam, não inovam, são tecnologicamente ultrapassadas. Não é verdade. Nós vemos nas nossas empresas pessoas novas exatamente assim. Chegaram e acomodaram-se, não têm muita curiosidade em aprender coisas novas, e isto acontece aos 30, aos 28, aos 22. Exatamente, não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade, tem a ver com, naturalmente, que a idade traz alguns fatores que têm que ser considerados, naturalmente. Mas não neste sentido, aos 50 parece que há ali não sei, um cartão vermelho que se dá às pessoas, isto não faz nenhum sentido. Exatamente. Portanto, é um tema cultural. Sim. É um tema cultural. Gostava agora de abordar aqui a questão da igualdade de género. No setor financeiro, por exemplo, ainda há poucos cargos de topo ocupados por mulheres. Porquê é que acha que isto continua a ser assim? Eu diria que esse é um tema que já devia estar ultrapassado, já não devíamos estar a falar neles, não é? Verdade. Portanto, o que nós sabemos, eu gosto de olhar para os números, e quando vemos números, vemos que saem das universidades mais raparigas do que rapazes, saem muitas vezes com notas melhores do que os rapazes, portanto, e depois as empresas ali nos primeiros 2 anos, e algumas empresas fazem alguns estudos muito interessantes para não criarem gaps salariais e gaps de promoção, e começa-se a ver, 2, 3 anos, os rapazes começam a ganhar relativamente mais, mesmo que pouco, e começa-se a notar uma diferença. E então perguntamos porquê. E é interessante, quando se chama a atenção, corrige-se. Quando se diz às hierarquias e se fala com as chefias que fazem estes movimentos e diz, repara, tu estás a promover mais, porque há uma fundamentação. E depois vemos as avaliações de desempenho delas ótimas, tal como eles, vamos pôr assim, iguais, mas quem são promovidos são eles e não eles. Portanto, mais uma vez, estamos ainda hoje, que já não deveria ser um tema, já não deveria ser, porque as raparigas estão a chegar às empresas exatamente como os rapazes. Portanto, isto, há muitos anos. Mas isso não é só em Portugal. Não é só em Portugal, mas Portugal tem taxas mais baixas. Por exemplo, no Estado eu não gosto de falar de cotas, mas de objetivos, e o Estado evoluiu bastante aí. Se vir os rácios da função pública do Estado são superiores às empresas, as empresas têm reagido um bocadinho mais em relação a isto. Sabe que eu digo mesmo que isto é um tema de um estereótipo, de uma miopia, e não queremos olhar para a realidade. E sabe que eu vi isso nas empresas, enfim, no Santander onde estive, e na CEMAPA, os clientes das empresas são homens e mulheres. E depois têm à frente só homens, em muitos casos, não é? Portanto, se representar melhor dentro da empresa aquilo que é o mercado e aquilo que são os seus clientes, vai ganhar mais dinheiro. Todos os anos as consultoras grandes, as McKinsey, estas empresas grandes, publicam relatórios sobre diversidade. Diversidade de género, também publicam sobre outro tipo de diversidade, mas diversidade de género. E todos os estudos mostram isto. Se tiver equipas mais diversas, ganha mais. Então, corresponde melhor ao mercado.
Então, portanto, desculpe, sim, sim, não corresponde melhor aos clientes que têm. Normalmente os clientes são diversos, são homens e mulheres que compram os produtos das empresas e, portanto, corresponde melhor, ganha melhor, enquadra melhor até aquilo que são os produtos, porque pensa logo, uma cabeça feminina e uma masculina, as duas pensam melhor. E, portanto, eu diria que as empresas mais... Eu aí tenho que dizer uma coisa que eu acho que é importante. CEOs da nova geração, como eu lhes chamo, são CEOs que estão a olhar para estas coisas. Eu diria que gestão, não podem não ser os CEOs, mas gestores, ou eu diria mais antigos no sentido de pensamento, não é de idade, mas têm mais dificuldade em olhar para isto da mesma maneira. E eu não sou de todo por fazer a apologia da mulher, não. O que eu vejo nas organizações é sempre que há homens e mulheres, o mundo avança melhor. Encontram-se melhores soluções, encontram-se portanto eu acho que isto é de facto um tema cultural e que as gerações vão melhorando. Ainda assim, não se está a ver grande melhoria nos indicadores em Portugal. Portanto, esperar-se que já estivesse um bocadinho melhor a nossa realidade. As empresas começaram a colocar primeiro administradoras não executivas e aí começam a cumprir as cotas, é que são obrigadas em alguns casos, mas entram para lugares não executivos. E depois, quando olhamos para os boards executivos, de facto, a maioria nas empresas portuguesas ainda são homens que estão à frente das organizações. Eu diria que é uma questão de tempo, mas também é uma questão de esforço. Tem que se fazer algum esforço para que isto mude. Que esforço é esse? 2 ou 3 recomendações? Eu diria que vou fazer aqui um paralelismo com o negócio. Quando precisamos de alcançar um negócio, queremos crescer vendas, ou queremos ganhar outro mercado, ou o que é que nós fazemos? Pomos objetivos. Se vamos ver se para o ano conseguimos chegar aqui, vamos ver se para o ano conseguimos chegar ali, não é? Eu acho que tem que se fazer a mesma coisa com este tema. Se eu sei que homens e mulheres, quando estão juntos, produzem melhor e mais, então isto deve ser um objetivo para mim. Eu diria que as empresas, se começarem a pôr este objetivo, começam a trabalhar para ele porque são bons a fazer resultados, portanto, se conseguem perseguir objetivos noutras matérias, também conseguirão, naturalmente, perseguir objetivos nestas matérias. E na matéria da igualdade de género, eu gosto mais da diversidade de género, porque... São mais questões já para além da igualdade de género, não é? Sim. Há o idadismo, há a igualdade de género, mas há outras questões. E há outros de diversidade. Eu gosto de falar de diversidade em vez de igualdade. Igualdade é que eu não encontro no meu dia-a-dia, mas encontro muita diversidade boa. Portanto, eu diria que as empresas vão acabar por ter que pôr alguns objetivos, não é? Quando a consciência clara for, de facto, isto pode ser um acelerador, isto pode ser um catalisador de mais negócio, de mais inovação e acabarão por colocar. Mas eu diria que para se acelerar um bocadinho este processo, de facto, as empresas que puserem objetivos vão chegar lá mais cedo. É desta forma que eles conseguem casar a parte financeira com a parte de sustentabilidade social? Sim. Repare, assim, eu diria quase que a responsabilidade social está um bocadinho em todo o lado, não é? Sempre que uma empresa toma uma decisão, é uma decisão responsável que tem um impacto social no fim da linha. E, portanto, todas as decisões que tomamos nas organizações, todas elas acabam por ter um impacto no social, ou é na sociedade, ou é nos clientes, ou é nas empresas, enfim, acaba por ter sempre aqui um impacto. Há empresas, naturalmente, para arrumar a sua casa, acabam por ter áreas de responsabilidade social para as ajudar um bocadinho a ter a casa arrumada. Mas eu diria, isto é como a sustentabilidade, e são áreas que têm que ser muito transversais na empresa, não é? Todos os líderes de uma empresa, e aí eu acho que é um desafio enorme, que as organizações deviam fazer um investimento enorme em formar os seus líderes, porque os líderes têm que ser, imagina um diretor financeiro, tem que saber imenso de sustentabilidade e tem que saber de responsabilidade social, quando toma as suas decisões. Um diretor de uma fábrica tem que estar bem formado também em termos de sustentabilidade, como está em termos de qualidade ou como está de inovação, também tem que ter estes temas. E os currículos dos líderes, normalmente, em muitos casos, ainda não têm estas valências da sustentabilidade, da responsabilidade social, é qualquer coisa que é ali do departamento, está a ver ali daquele departamento ao lado, e isto tem que estar imprinting, tem que estar dentro do dia-a-dia, porque sempre que um líder toma uma decisão, ele tem que saber que aquela decisão está a ter impacto e pode ser impactos, como eu digo, num ecossistema enorme, mesmo que a decisão pareça à partida que não tem. Portanto, eu diria que as empresas mais aware, mais atentas a estes temas, estão a entender e a pôr logo na própria formação dos líderes estes temas, para que um dia que eu seja um diretor financeiro ou um diretor whatever, eu sei que eu levo isto comigo, levo temas de sustentabilidade já nas minhas competências, levo temas de responsabilidade social e eu diria, esse sim, é talvez o desafio maior
das empresas para os próximos, eu diria, 2 anos, 3 anos, não é muito mais. É formar líderes diferentes. E que qualidades é que devem ter esses líderes? Hoje em dia fala-se muito então também das soft skills, não é? É por aí que temos de ir? Eu não diria que são soft, nós hoje dizemos core skills, ou porque já achamos que são competências muito importantes. Outro dia perguntava a um diretor de primeira linha, foste há pouco tempo a diretor, mudaste a tua agenda, antes eras um técnico, agora és um diretor, mudaste a tua agenda. E ele dizia, não mudei muito a agenda. E eu disse, então que tempo é que tu tens na tua agenda para estar com as tuas pessoas, para saber delas? E ele disse, pois isso ainda não está bem na minha agenda. Mas o que acontece é que quando eu vou para diretor, ou quando eu estou muito preocupado com o deliverable, naturalmente tenho que entregar, tenho que vender X pares de sapatos, o que for que o meu negócio tenha, e quase que fica um bocadinho ao lado gerir uma equipa. E toda a gente quer ser líder, que é muito interessante. Na faculdade, na Católica, muitos dos meus alunos dizem o grande sonho é um dia virem ser diretores e líderes. Digo, sim, e estás preparado para isso? Não, eu sou muito bom em finanças, portanto posso vir a ser um diretor financeiro. Eu disse, mas sabes que para ser diretor é preciso outras coisas, vamos lá trabalhar essas outras coisas. E portanto, muitas vezes as lideranças não estão preparadas, de facto, para juntar negócio e a liderança das equipas. Não é? E não sabem porque não estão preparados para isso, não quer dizer que não venham a ser capazes de fazer, e alguns vão aprendendo com o dia a dia. Para isso demora muito mais tempo. Se tivessem alguma formação, às vezes isto acelerava um bocadinho. Portanto, os líderes do futuro, digamos assim, do futuro que é hoje, os líderes que estamos a precisar hoje nas nossas empresas, têm que fazer várias coisas. A primeira é tirar uma teia de aranha da cabeça que toda a gente é gerida da mesma maneira. Não, eu tenho que ter políticas iguais para todos. Se um tem que ter uma coisa, todos têm que ter a mesma coisa. Não vai funcionar. Isto é como dos clientes. Eu equiparo muito a gestão das pessoas com aquilo que nós fazemos com os clientes. Com os clientes, hoje vamos ao supermercado, quantos leites há lá? Porque eles querem chegar à Isabel, que bebe aquele leite, e à Maria e ao Manuel, que bebem o outro leite, não é? Nas empresas, achamos que com os colaboradores é tudo igual. Não vai funcionar. Há colaboradores que gostam imenso de determinadas coisas, há outros que estão melhor em outros ambientes. Eu hoje li um artigo muito interessante de manhã que dizia que as gerações que estão a chegar às organizações, que estão a chegar agora, não querem trabalho remoto. As novas gerações? Não querem. Porquê? Porque querem viver a vida da empresa, querem viver... E era um artigo americano, portanto, estas coisas às vezes chegam mais cedo noutros sítios, dizia, esses não querem. E o grande tema que está a acontecer em algumas empresas é, eu tenho uma geração aqui dos 30, princípios 30, 31, 32, a quererem trabalho remoto. E tenho os que estão a chegar a dizer que não querem trabalho remoto. Portanto, um líder, não é? Depois vai fazer o quê? Não, isto tem que ser tudo igual para todos. Portanto, isto é uma teia de aranha, como eu digo, tem que sair. Eu tenho que encontrar, de facto, formas de eu gerir a minha equipa, tendo sempre o foco na entrega, eu tenho que entregar, seja lá o que for, seja uma área financeira, de talento, de qualidade, eu tenho que entregar. E como é que eu vou fazer com que isto tudo encaixe, não é? Como uma equipa de futebol, há um vai avançado, há outro que é guarda-redes, outro não tem jeito nenhum para estar na baliza. Como é que eu giro tudo isto? E eles, numa equipa de futebol, os salários não são todos iguais. As competências não são todas iguais. Não têm o mesmo ritmo, cada um deles. E, portanto, eu diria que a gestão de pessoa, a liderança, vai ser muito mais individualizada do que tem sido, e os líderes não estão preparados para isto. E muitas vezes me questionam, mas como é que eu dou um dia extra a um e os outros todos vão pedir? Aquele até merecia, mas os outros todos vão pedir. Eu digo, vamos lá trabalhar sobre isto, tens a certeza? Tens a certeza que se desse um dia a um, desde que a equipa entendesse que ele teve cá ontem até às 7 da manhã, até às 6 da manhã, vais dar um dia para ele descansar? Acho que todos os outros vão pedir. As pessoas são tontas? As pessoas não são tontas. E eu acho que nós tratamos muitas vezes as pessoas como crianças e não como adultos. E achamos que se tomamos uma decisão para um, que vai... Eu diria, isto vai mudar. Sónia, tem que mudar. Porque chega uma pessoa à organização e vai pedir uma coisa. E vai dizer, para mim é muito importante isto. Para o outro é muito importante outra coisa. E como é que eu compagino tudo isto em vez de dizer, não. Quando entras aqui é tudo igual e não vão lá ficar. Exato. Não vão ficar. E portanto nós temos que... Isto vai ser um mindset, eu diria até que nem é uma competência, é quase um mindset das lideranças novas, é pensar, eu estou num mundo diferente. Esse é o grande desafio, para terminar, Isabel, é o grande desafio das novas lideranças? Eu acho que as novas lideranças, este é um dos grandes, sim, é abandonar um bocadinho as lideranças iguais para todos, e tudo igual para todos, e se dá um tem que dar a todos, tem que afastar, tem que olhar para cada colaborador, tem que olhar e ver o que é que ele pode entregar hoje e condições é que ele tem que lhe criar. Por isso que eu gosto muito da expressão, criar as condições para... Eu estou lá como líder de uma equipa,
para criar as condições para cada um dê o seu melhor, para um todo, não é? Cada um vai dando um bocadinho de forma diferente do outro. Todos somos diferentes, não é? São todos diferentes. Exato. Obrigada, Isabel, por esta conversa. Nós vamos voltar com um novo episódio do webcast Capital de Ideias. Obrigada e até breve.